mais uma vez, graças a Deus, né? Irmãos, o que acontece, né? O vídeo anterior ele ficou com áudio baixo, né? Então, tive que refazer, né? Estou refazendo aqui o vídeo anterior, né? Ele ficou com áudio baixo, né? Ficou com baixa qualidade o vídeo, né? Infelizmente, mas, né? Pelo bem da palavra de Deus, por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vamos aqui regravar o vídeo em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, né? O que eu gostaria de falar, né? Irmãos, qual o tema do vídeo de hoje? Você pode ver no título do vídeo, né? O título do vídeo é O Verdadeiro Silas Malafaia e o ateísmo gerado pela teologia da prosperidade, né? Então o que acontece, né? Muitas vezes quando você vai falar a respeito do pastor Silas Malafaia na internet, é sempre falando mal dele, né? Geralmente as pessoas que não são da igreja dele falam muito mal do pastor Silas Malafaia, né? Mas acontece que as pessoas, por verem alguns cortes, né, do que ele já falou algumas vezes, né, algumas gafes, alguns erros tremendos, né, que ele teve com o Mauro de Cerulo, né, fazem um recorte de tudo do que ele já disse, né, e fazem ele parecer o diabo na terra, né, por causa da teologia da prosperidade, né. Mas eu estou aqui para mostrar que não é bem assim, né. Quando a pessoa diz que... Quando nós vamos falar sobre uma pessoa, né, uma pessoa que transmite discursos, nós não podemos só pegar o que ela... Para a gente pegar... Nós sabemos o que a pessoa pensa, a gente não pode pegar somente uma pregação, né, ou então muito menos um discurso de 10 minutos, né? Porque quando uma pessoa fala, né, quando a pessoa fala, geralmente ela está falando dentro de um contexto para uma plateia que ela subentende que conhece o pensamento dela. Então acaba ficando, ainda que dentro de uma pregação de 1 hora, fica descontextualizado porque ela fala, porque ela subentende que a plateia já conhece o pensamento dela, né? Então, por exemplo, nesse livro aqui, né, Aprendendo com Jesus, né, do pastor Silas Malafaia, tá aqui ele, né, pastor Silas Malafaia. Então, o que acontece? Nesse livro, o pastor Silas Malafaia, ele vai falar sobre o que Jesus ensinou e como aplicar na nossa vida, né? Então, o livro ele é dividido em 9 capítulos, né? O livro é dividido em 9 capítulos. No capítulo 1, ele ensina as pessoas a ter compaixão, né? O nome do capítulo é Aprendendo a ter compaixão. Então, eu vou passar pelos capítulos rapidamente, só para dizer sobre o que o livro fala, e vou focar naquilo que interessa. Depois nós vamos falar sobre as consequências da teologia da prosperidade na vida das pessoas. Então, o capítulo 1 ensina as pessoas a ter compaixão, né, materialmente e espiritualmente das pessoas, dando aquilo que as pessoas precisam, pão, né, a comida das pessoas, comida necessária para que as pessoas possam sobreviver. E também a pregar o evangelho a elas. Então, no capítulo 1, o pastor Silas Malafaia vai ensinar as pessoas a se inspirar na compaixão de Jesus Cristo, né, que ele teve pela vida das pessoas, né, no capítulo 1. No capítulo 2, o nome do capítulo 2 é Aprendendo a ter compaixão, aprendendo a obedecer ao Senhor, né? E por que isso, né? Porque
né, o pastor Silas Malafaia nesse livro, ele foca mais sobre a passagem dos pães e dos peixes, em que Jesus ele multiplica os 5 pães e 2 peixes. Em que Jesus multiplica os 5 pães e 2 peixes e dá para aquela multidão. E Jesus, antes de multiplicar os pães e os peixes, Jesus ele diz para os apóstolos darem os pães e os peixes para a multidão comer. E para que os apóstolos pudessem dar os pães e os peixes para a multidão comer, eles precisariam ter fé, né, de que daria para a multidão comer com todo, com aquela pouca comida, amém? Com aquela pouca comida, me aproximar aqui um pouquinho. Pronto. Porque se afastar muito do celular, a luz diminui, a luz do celular, né? Então, os apóstolos, eles precisavam ter fé de que aquela pouca comida seria o suficiente para alimentar a multidão. E o capítulo é sobre isso, é sobre aprender a ter fé para obedecer ao Senhor, né? Então, é preciso ter fé para que haja a obediência ao Senhor. E é isso que ele vai ensinar no capítulo 2. No capítulo 3 é aprender a alimentar a multidão, né? Mas ele não vai focar muito no capítulo 3 a respeito de alimentar a multidão materialmente, né? Ele vai falar do alimento espiritual, da palavra de Deus, né? Vai ensinar as pessoas a alimentar a multidão espiritualmente. 4. Aprendendo a entregar tudo a Jesus em oração, né? Quando no capítulo 4 ele aprendendo a entregar tudo a Jesus, né? Aquele menino que entregou 5 pães e 2 peixes, entregou o pouco que ele tinha, apesar de ser pouco, era tudo que ele tinha, ele entregou a Jesus. E nesse capítulo ele vai ensinar as pessoas a entregar todos os seus problemas ao Senhor em oração, né? No capítulo 5 ele vai falar sobre ordenar o que está caótico. Não é isso? No capítulo 5 ele vai ensinar as pessoas a ordenar o que está caótico. Então o que acontece? Antes de Jesus fazer o seu milagre, ele precisou organizar as coisas. E é isso que ele ensina no livro, né? Ao dizer que nós precisamos ordenar o que está caótico. No capítulo 6 ele fala, ele ensina as pessoas a serem gratas a Deus, né? E é meio discutível isso, né? Porque qual é o assunto no capítulo 6, na página 39 e 40 do livro? Na página 39 e 40 do livro. Porque as pessoas, elas murmuram do emprego que elas têm. As pessoas murmuram do apartamento que elas têm, né? Então aí o pastor Silas Malafaia vai dizer que talvez seja por isso que as pessoas elas não recebem mais bênçãos do Senhor, porque elas murmuram muito a respeito do que elas já receberam de Deus, né? Então o pastor Silas Malafaia, para que as pessoas sejam abençoadas, ele ensina as pessoas a não murmurarem, né? E a serem gratas a Deus pelo que elas têm. Isso é bom, né? Isso é maravilhoso, porque as pessoas elas precisam ser gratas pelo que elas recebem do Senhor, né? É quase, você lembra, se você estava assistindo o vídeo anterior onde eu falei sobre a teologia da prosperidade, você lembra do que foi dito a respeito do que está escrito em Eclesiastes. Em Eclesiastes está escrito: aquele que ama o dinheiro jamais se fartará dele. E é parecido com o que está escrito aqui, é quase lá, mas é diferente porque é por causa da bênção, né? No capítulo 7 ele ensina a compartilhar com os outros, né? A compartilhar o pão. No capítulo 8 ele ensina a aprender, ele diz que as pessoas precisam aprender a evitar desperdícios, né? Na página 50. Por quê?
porque Jesus pegou os pães e os peixes que foram multiplicados, que sobraram, e ele não deixou que fossem jogados fora, né? Ele mandou guardar os pães e os peixes. É isso, Jesus mandou guardar os pães e os peixes. Então o pastor Silas Malafaia vai ensinar as pessoas a evitar desperdícios, né? Mas no livro, por exemplo, na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus percebe que aquele povo queria que, que Jesus fosse rei no meio deles, né? E que ele sempre multiplicasse os pães para que eles nunca mais tivessem fome. E o que Jesus faz? Jesus vai embora, né? Jesus, quando o povo quer que Jesus crie o paraíso na terra, né? Aí então Jesus se sai, né? Por quê? Porque o povo precisa trabalhar, né? Não foi para criar o paraíso na terra que Jesus veio, né? Não foi para saciar sempre a nossa fome, né? Jesus veio para trazer salvação, não para criar um paraíso na terra, né? Mas seria interessante, seria maravilhoso se ele dissesse isso, né? Se ele fizesse essa análise, mas infelizmente o pastor Silas Malafaia não faz. Seria genial, eu elogiaria muito o pastor Silas se ele tivesse escrito isso, mas ele infelizmente não escreveu, né? No capítulo 9 é a parte que mais me interessa. O título do capítulo 9 é Aprendendo a Voltar-se para Deus, né? Na página 56, né, do capítulo 9, ele vai falar contra, por incrível que pareça, me deixou impressionado, ele vai falar contra o consumismo desenfreado, né, das pessoas. Na página 56 está escrito assim, ó, volte, no segundo parágrafo da página 56. Volte-se para Jesus. Abra os seus ouvidos e o seu coração para o convite dele. Só Jesus tem pão para saciar sua fome espiritual. Só ele pode preencher esse vazio existencial em você, que o leva a buscar satisfação nas drogas, no sexo e no consumismo desenfreado, né? É maravilhoso que o pastor Silas Malafaia tenha escrito isso tenha escrito contra o consumismo desenfreado no livro, né? Mas o problema é que o livro ele tem 58 páginas e o pastor Silas Malafaia dedica meia linha de um livro de 58 páginas para falar contra o consumismo desenfreado, né? Então seria bom se ele focasse mais nisso, até para o próprio bem dele, né? Porque se ele focasse mais em falar contra o consumismo desenfreado, as pessoas veriam melhor o pastor Silas, né? E acabaria com a imagem de teologia da prosperidade dele. Mas também seria bom para as almas das pessoas, né? Se ele fizesse isso. Porque, seria bom para as almas das pessoas, né? Se ele fizesse isso. Por quê? Porque a teologia da prosperidade ela não tem só o impacto na vida das pessoas, não é só o da avareza, né? Também a teologia da prosperidade causa nas pessoas coisas muito mais danosas do que o pecado da avareza, né? O pecado da avareza é devastador e leva as pessoas para o inferno, mas não é só isso que a teologia da prosperidade causa nas pessoas, né? À luz das escrituras, nós podemos perceber que o apego aos bens materiais e às coisas aqui da terra, ele pode causar descrença nas pessoas, pode fazer com que as pessoas blasfemem contra Deus, né? Então, por exemplo, no vídeo anterior, né, onde eu estava falando também sobre a teologia da prosperidade,
eu meditei na passagem de Jó, né? Vou usar a mesma passagem, mas vou fazer uma meditação diferente. Mas não vou meditar somente nessa passagem, tá? Amém? Então abra sua Bíblia em Jó capítulo 1 a partir do versículo 6, né? Diz assim a Sagrada Escritura. Ora, houve um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles. E o Senhor disse a Satanás, de onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, de ir e de vir sobre a terra, e de nela andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás, tu consideraste o meu servo Jó, que que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, acaso Jó teme a Deus por nada? Tu não fizeste uma cerca sobre ele, e sobre a sua casa, e sobre tudo que ele tem por todos os lados? Tu abençoaste o trabalho de suas mãos e suas posses aumentam na terra. Mas estende a tua mão agora e toca em tudo que ele tem, e ele te amaldiçoará diante de tua face. Né? Então, primeiro nós vemos Satanás fazendo uma acusação a Jó diante do Senhor. Qual foi a acusação de Satanás? Satanás acusou Jó de obedecer a Deus e ser um servo perfeito, não por amor a Deus, mas por causa dos bens materiais que Deus tinha para dar. E Jó disse, por causa disso, vai, toque tudo que ele tem, e se tu tirar tudo que ele tem, ele vai te amaldiçoar, ele vai te amaldiçoar na tua cara, né? Então nós sabemos, para quem conhece a história, sabe que o diabo ele mordeu a língua, né? Porque Jó não fez o que o diabo disse que Jó faria. Mas a mulher de Jó fez, né? Para quem leu o capítulo 2 sabe que a mulher de Jó incentivou que Jó amaldiçoasse a Deus e morresse. E o que é que isso tem a ver com a teologia da prosperidade? Tem a ver o seguinte, porque a acusação de Satanás era que a Jó obedecia a Deus por causa dos bens materiais. E quando uma pessoa faz isso, ela acontece na vida dela o que o diabo disse que aconteceria na vida de Jó, mas que aconteceu com a mulher dele. Né? Se uma pessoa ela busca obedecer a Deus com o principal objetivo de receber coisas do Senhor, no dia em que ela perder tudo que ela tem, ela vai acabar descrendo. Ela vai amaldiçoar o Senhor, porque o objetivo principal não era o amor a Deus. O objetivo principal eram as coisas que Deus poderia dar. Foi isso o que aconteceu com a mulher de Jó. Ela estava ao lado de Jó e amava mais do que ela tinha do que o Senhor. Por isso ela incentivou que Jó amaldiçoasse a Deus, né? Depois que perdeu tudo que tinha. Depois que perdeu tudo que tinha. E isso é o que pode acontecer com as pessoas se elas se concentrarem, se elas amarem mais as coisas que Deus pode dar do que o Senhor Deus. No dia em que elas perderem, elas podem amaldiçoar a Deus, né? Então, essa é uma das consequências danosas. Fazer com que as pessoas amaldiçoem a Deus, fazer com que as pessoas se concentrem obedeçam a Deus por causa dos bens materiais, pode fazer com que elas amaldiçoem a Deus no dia em que elas perderem. Né? Foi isso que aconteceu com a mulher de Jó. Mas existe mais alguma passagem, Vinícius, que fale diretamente sobre isso? Existe sim. Abra sua Bíblia em Provérbios, né? Capítulo 30. Provérbios, capítulo 30, a partir do versículo 7, né? Provérbios, capítulo 30, a partir do versículo 7.
Diz assim a Sagrada Escritura: duas coisas requeri de ti, não me negues antes que eu morra. Remove para longe de mim a vaidade e as mentiras. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Alimenta-me com a comida conveniente para mim, para que eu não fique cheio e te negue, e diga: quem é o Senhor? Ou para que eu não fique pobre e roube e tome o nome do meu Deus em vão. Então, em Provérbios capítulo 30, a partir do versículo 7, nós temos a nós temos uma oração de um homem que está, se não me engano, ele está prestes a morrer. Aí então ele pede a Deus que não lhe dê nem riqueza e nem pobreza, para que ele, estando farto, não negue o Senhor, né? Dizendo quem é o Senhor, quer dizer, eu não conheço a Deus, né? Eu nunca, não preciso dele, né? Então, quando uma pessoa aprende a acumular dinheiro para si, trabalha muito e acumula muito dinheiro para si, o que pode acontecer com ela é ela achar que não precisa de Deus na sua vida para lhe dar saúde, para lhe dar segurança, ok? Então, como as pessoas elas são acostumadas a ouvir que elas têm que trabalhar para acumular muito dinheiro para si, uma das possíveis consequências da vida delas é achar que elas não precisam mais de Deus, né? Então, é extremamente perigoso dizer para uma pessoa que ela tem que acumular livremente para si, porque uma das consequências disso é achar que não precisa de Deus na sua vida, né? É achar que as riquezas são suficientes para a vida dela, que ela não necessita do Senhor, né? Essa é uma das consequências, essa é a outra consequência danosa da teologia da prosperidade que é pregada nas igrejas hoje. Né? Então, existem duas formas das riquezas fazerem uma pessoa abandonar o Senhor. Primeiro, é o que aconteceu na vida da mulher de Jó, né? Que ela amava mais aquilo que Deus dava do que o próprio Senhor. Então, ela incentivou que Jó amaldiçoasse a Deus e morresse, né? Amaldiçoasse a Deus e morresse. Então, Jó, né, respondeu a ela: assim como fala uma doida, assim falas tu. Né? Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Né? Então, se nós recebemos o bem de Deus com prazer, nós temos que aceitar também os males que Ele permite que a gente passe. Não é isso? Essa é a sabedoria do maior homem da terra, segundo as Escrituras, né? O maior homem da terra daquela época. E também a segunda possibilidade das riquezas fazerem uma pessoa abandonar o Senhor está escrito em Provérbios capítulo 30, a partir do versículo 7, que é quando uma pessoa acumula muitas riquezas para si, então ela acha que não precisa de Deus na sua vida, que ela já tem tudo que ela precisa, porque o dinheiro pode comprar a sua saúde, pode comprar seus remédios, pode fazer com que ela pague seguranças, né, para que ela se sinta segura. O dinheiro compra o prazer deste mundo, né? Dá status social. Então, se uma pessoa acumula demais, conforme está escrito em Provérbios capítulo 30, versículo 7, uma das possíveis consequências é ela achar que não precisa de Deus na sua vida. E isso é extremamente perigoso, porque o ateísmo é uma praga, né? No mundo hoje, né? Mas por que isso acontece nas igrejas, né? Por que isso acontece nas igrejas? Acontece por causa da geração, né, de pastores, é, por causa da geração de pastores anteriores, né? De pastores protestantes anteriores. Porque assim,
Quem eram esses homens antes de se tornarem pastores, né? Esses homens eram pessoas extremamente pobres, extremamente simples, que não tinham instrução nenhuma. Né? Então, para arrumar emprego, eles precisavam de instrução, precisavam de formação, que eles não tinham. Então, o que foi que aconteceu? Eles viram que ser pastor era uma possibilidade de sair da miséria onde eles estavam. E que ser pastor, e que para ser pastor você não precisa de muita instrução, né? Você só precisa estar à frente de uma igreja. Então, o que foi que eles fizeram? Para sair da miséria, eles foram e se tornaram pastores. Não? Então, veja que não foi por amor às almas, foi para que eles saíssem da miséria. Então, como eles precisavam de, de se sustentar, eles pregaram coisas que atraíam as pessoas para a igreja. Que atraíram as pessoas para a igreja. Porque eles precisavam se sustentar. Então, então veio, né, essa pregação muito forte, né, da prosperidade. Por quê? Porque é isso que leva as pessoas até para dentro dos templos hoje. E como eles precisavam se sustentar e aumentar a arrecadação, eles pregaram aquilo que agrada aos ouvidos. Né? Mas isso é extremamente danoso e extremamente perigoso para a vida espiritual das pessoas, pelas razões as quais eu já citei. Né? Primeiro, se uma pessoa ela é muito apegada aos bens materiais, no dia em que ela perder, ela pode acabar descrendo, como aconteceu com a mulher de Jó. Né? E como outra possibilidade disso acontecer é quando a pessoa ela é incentivada a acumular muito. Aí quando ela acumula demais, ela acha que não precisa do Senhor na sua vida, porque o dinheiro já dá tudo que ela precisa nesse mundo. Né? Como está escrito em Provérbios capítulo 30, a partir do versículo 7. Então, foi isso que aconteceu. Então, é por isso que o pastor Silas Malafaia precisava colocar mais do que meia linha no livro dele, né? Sobre esse assunto. Falou muito pouco sobre isso. Né? Falou metade de uma linha num livro de 58 páginas. Né? E quando isso é uma necessidade extrema hoje em dia, né? Para que as pessoas elas não sejam incentivadas a acumular demais e nem amem mais os bens materiais do que a Deus, porque aí se elas amam mais os bens materiais do que a Deus, no dia em que elas perderem os bens materiais que a igreja disse que ela teria, ela pode acabar amaldiçoando a Deus, como fez a mulher de Jó. Né? Então, acontece muitas vezes, né, que porque esses pastores, esses pastores simples, sem instrução, precisam acumular, precisam se sustentar, aí então eles falam coisas que agradam os ouvidos das pessoas, para que as igrejas fiquem lotadas de pessoas, né? Mas como é que a gente se sai disso, né? Como é que a gente pode se livrar de uma coisa como essas, né? Fazendo o que Jesus disse que nós precisamos fazer, né? O que está escrito em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 24. Né? Diz assim a Sagrada Escritura. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 24. Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Né? Então, o que Jesus disse? Ninguém pode servir a dois senhores, porque amará um e desprezará o outro, ou amará o outro e desprezará um.
Então, quem serve ao Senhor despreza o dinheiro. E quem serve o dinheiro vai desprezar o Senhor. Como aconteceu com a mulher de Jó, como nós vimos em Provérbios capítulo 30. Jesus foi exato naquilo que ele falou, né? Jesus estava perfeitamente correto. Tudo com Jesus é impressionante. Ele descreve tudo muito exato, é tudo muito correto com Jesus. Jesus é realmente Deus, né? Então, se você serve ao dinheiro, você vai desprezar a Deus. É isso que Jesus está falando. E se você serve a Deus, você vai desprezar o dinheiro. E como é que nós podemos servir a Deus e desprezar o dinheiro? Fazendo o que Jesus ensinou. Não ajunteis para vós tesouros na terra, ajuntem no céu. Né? Ou então o que nós vimos no vídeo anterior, né? Honra o Senhor, o que está escrito lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Né? Honra o Senhor com os teus bens e as primícias de toda a tua renda. E os teus depósitos se encherão de trigo e os teus lagares transbordarão de vinho. Né? Então honra o Senhor com os teus bens. Usa tudo que você tem para honrar ao Senhor, para os propósitos dele. Então, quando o Senhor for o sentido de cada coisa que nós fazemos nessa vida, nós iremos desprezar o dinheiro e amar ao Senhor e nos apegar a Ele. Né? É assim que tem que ser a vida cristã. Então, Deus, que nós temos para que a gente possa sair disso, nós temos que aprender. Deus é o sentido de todas as coisas. E se Deus é o sentido de todas as coisas, ou então as coisas vão tirar o sentido de nós termos um Deus na nossa vida. Então, Deus é o sentido de todas as coisas. Ele é a razão de eu fazer todas as coisas. Deus é a razão de eu me levantar. Deus é a razão de eu ligar minha TV. Deus é a razão de todas as coisas. Então, assim, honrando a Deus com os nossos bens, fazendo tudo em nome do Senhor, se tudo que nós fizermos for pelos propósitos do Senhor, então nós vamos nos sair disso. Nós vamos amar a Deus mais do que os bens materiais. Mas você poderia perguntar, né? Vinícius, isso é terrível, né? Isso é absurdo, né? A teologia da prosperidade pode causar ateísmo nas pessoas quando, se elas perdem o que elas amavam mais do que a Deus, elas amaldiçoam o Senhor. E se elas acumulam demais, elas podem achar que não precisam de Deus, né? Como está escrito nas Escrituras. Mas isso não é uma deturpação do que foi dito pelos reformadores? Não é uma deformação do que foi dito pelos reformadores. Eu estou aqui com o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do autor Max Weber, do Max Weber. E o que é esse livro, né? Esse livro é a análise do sociólogo Max Weber a respeito da teologia de Lutero, das principais correntes do protestantismo, né, desde o seu início, e as consequências, né, na sociedade. E o Weber, ele vai falar sobre a ética protestante, né, desde o seu início. E ele vai mostrar no livro que desde o início o protestantismo ele foi da prosperidade. Ele sempre foi apegado aos bens materiais. Desde Lutero, desde Calvino, o protestantismo sempre foi apegado à teologia da prosperidade, né? Então está aqui, basta ler a parte de trás para você ver a conclusão. Mas é extremamente importante ler esse livro, A Ética Protestante e o Espírito... Perdão. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então ele vai mostrar aqui que o protestantismo sempre foi da prosperidade, né? Então está escrito aqui na parte de trás do livro. Em um momento no qual as ciências humanas se encontravam em efervescência, as teorias de Max Weber tornaram-se fundamentais.
Sua corrente de pensamento, que delineava o processo de racionalização e a análise da sociedade moderna e capitalista, aparece como uma verdadeira síntese da tradição científica e filosófica da Alemanha moderna. Em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber delineia as relações entre o protestantismo ascético e o estabelecimento do capitalismo, discorrendo sobre a doutrina calvinista da predestinação e a consequência de interpretação do êxito material como garantia da graça divina. Então, aqui no livro, o Weber ele vai estabelecer a relação entre o protestantismo e o início do capitalismo na Alemanha. Né? Então, ele vai mostrar que as pessoas, com o protestantismo, as pessoas passaram a ter uma ética do trabalho, né? E a acumular cada vez mais para si. Né? E ele vai mostrar que a doutrina calvinista, né? Dizer que as pessoas estavam predestinadas a serem ricas, né? Que o êxito material era a prova da graça de Deus. Né? Então, se você é bem sucedido financeiramente, é porque você é abençoado por Deus, você é querido por Ele. Né? Então, essa era a teologia dos reformadores, que o Weber faz a análise. E nós vemos que o acúmulo de riqueza, né, dos primeiros protestantes, né, segundo Max Weber, ele foi fundamental para o estabelecimento do capitalismo na Alemanha, né, porque as pessoas começavam a acumular cada vez mais para si, e então foi daí que surgiu o capitalismo na Alemanha. Então veja que o protestantismo ele sempre foi da prosperidade, né, desde o início, né, desde Lutero, Calvino, não tinha isso, né? E quais foram as consequências para a Europa, né? Você pode olhar na Europa, os países de maioria protestantes, os países que anteriormente tinham a maioria protestante, hoje eles são os campeões de ateísmo da Europa, né? Hoje os países protestantes que antigamente eram protestantes, hoje eles são ateístas. Por que eles são ateístas hoje? Primeiramente por causa do que nós lemos nas escrituras. Se uma pessoa tem muito apego aos bens materiais, mais apego aos bens materiais do que a Deus, pode acontecer na vida dessa pessoa o que aconteceu na vida da mulher de Jó. Amaldiçoa esse Deus e morre, né? Foi o que a mulher de Jó disse. Ou então, segundo, pode acontecer o que nós lemos em Provérbios capítulo 30, a partir do versículo 7. Que um homem acumulava muitas riquezas para si e assim ele achava que não precisava mais de Deus. Que não precisava mais de Deus na sua vida, que as riquezas já davam tudo que ele precisava. E foi isso que aconteceu na Europa. Então a teologia de Lutero e Calvino devastaram a Europa, acabaram com a fé da Europa. Mas não foi só isso, né? Também teve o secularismo, né, que veio depois da Segunda Guerra Mundial, né, a União Soviética, depois que Hitler foi derrotado pela União Soviética e o Ocidente, né, a União Soviética havia dominado grande parte da Europa, né, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, né, a União Soviética fingiu que saiu da Europa, mas continuou influenciando a Europa. Daí então vem o secularismo, né, que nós observamos na Europa. Então, primeiro, as pessoas que tinham muito apego aos bens materiais blasfemaram contra Deus e descreram nele quando perderam. Segundo, eles acumularam tanto, segundo Provérbios capítulo 30, a partir do versículo 7, eles acumularam tanto que acharam que não precisavam do Senhor. E terceiro, o secularismo, né? Então, nós temos que acabar, irmãos, de uma vez por todas com essa teologia da prosperidade. Graças a Deus pela pobreza do Brasil. Porque
porque é uma das razões pelas quais as pessoas não são tentadas a descrer. Mas nesse momento de pandemia, né, o que aconteceu? Aconteceu que muitas igrejas ficavam dizendo que nada nunca ia acontecer com as pessoas. Mas aí então veio o coronavírus e essas igrejas morderam a língua, né? Muitas pessoas que poderiam estar em Deus, elas acabaram descrendo por causa do a mesma coisa que aconteceu com a mulher de Jó, né? E por quê? Porque elas não estavam preparadas para serem como Jó, né? Então, por quê? Porque elas ouviram que sempre ia subir de vida, que, que nada nunca ia acontecer com elas, né? Eles não ouviram, não foram ensinados o evangelho corretamente. Então, irmãos, quando você for para uma comunidade, escolha um pastor que compreenda bem a Sagrada Escritura. Que não esteja lá simplesmente porque ele precisa do dinheiro. Que simplesmente está lá para atrair as pessoas porque ele tem que se sustentar. Escolha alguém que conheça realmente a Sagrada Escritura, porque é extremamente perigoso a pregação da teologia da prosperidade. Veja o que aconteceu com a Europa. A teologia da prosperidade devastou e acabou com a Europa. Hoje os cristãos estão penando para recristianizar a Europa por causa do estilo de vida dos europeus e por causa do secularismo, né? Nós temos que levar a fé ao mundo, mas para isso nós temos que acabar de uma vez por todas com essa teologia da prosperidade. Então, irmãos, cuidado com essas igrejas de esquina, onde os pastores pregam prosperidade e dizem que nada nunca vai acontecer. Amém? Então, muito cuidado, irmãos. Mas isso não vai ficar assim. Deus há de fazer a devida justiça. E Jesus vai nos ajudar a acabar com isso. De uma vez por todas. O Senhor vai fazer uma limpeza nas igrejas cristãs. O Senhor vai proteger os seus filhos. Amém? Então era isso que eu tinha para dizer, irmãos. Onde você estiver, colabore contra a teologia da prosperidade. Porque ela pode ser... Jesus nunca vai nunca vai permitir que a igreja acabe. Mas isso é extremamente prejudicial para as almas das pessoas. Amém? Então colabore, lute contra isso, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Amém? Boa noite.